que visa trazer ideias dos dois partidos que concorrem às eleições. O convite foi feito também à CDU, que abdicou deste espaço, bem como das entrevistas que levamos a cabo na Rádio Montalegre. Esta é uma organização ligeiramente diferente. Em anos anteriores estávamos centrados na Rádio Montalegre, e muito bem. Este ano decidimos vir até ao público, com uma questão que não há participação direta por questões várias. Abrimos, através da rede social Facebook, a oportunidade de algumas pessoas poderem colocar as suas perguntas. Devo também referir que a maioria que lá está não é uma ação de cidadania, se por assim dizer. Tratava-se de ataques políticos, ataques pessoais, e não é isso que se pretende. Foi difícil encontrar as duas perguntas para fazer a Duarte Gonçalves e também a Orlando Alves. Este debate, bem como toda a ordem de entrevistas, tem lugares. Não é por acaso que a CDU ficou do lado esquerdo, PSD no centro e PS no lado direito. Decidimos fazer um regulamento, e neste regulamento tem todas as normas que cumprimos até à data, com o objetivo de sermos corretos para com todos os partidos que estão na corrida às próximas eleições autárquicas. Vou falar de forma ligeira sobre este regulamento. Os candidatos terão os minutos iniciais daqui a pouco para se apresentarem e os últimos minutos para resumirem as propostas eleitorais. A ordem das intervenções iniciais e finais terá um alinhamento seguido na emissão das entrevistas da Rádio Montalegre, Duarte Gonçalves pelo PSD, seguido de Orlando Alves pelo PS. Esta ordem foi resultado de um sorteio que fizemos a 5 de setembro na Rádio Montalegre, onde iria definir quem seria a primeira entrevista a ser emitida na nossa rádio. Temos primeiro o CDU, seguido Duarte Gonçalves e por isso Orlando Alves. Foi nesta lógica, neste seguimento, que as intervenções irão começar, bem como os lugares aqui neste auditório. Devo referir ainda deste regulamento que os candidatos devem abster-se de desferir ataques pessoais e deselegantes aos seus adversários. Também devem apelar imediatamente e pedirão silêncio e ordem aos seus apoiantes que estão nesta sala. Se eventualmente se manifestarem ou lancem provocações ou perguntas, porque aqui quem faz perguntas hoje aqui será a jornalista moderadora, que sou eu. Em relação, portanto, a este regulamento, será captada a imagem e vídeo que terá a posterior emissão na Rádio Montalegre amanhã às 7, repete sexta-feira à mesma hora. A TV Barroso, em tempo útil, também conta ter esta emissão disponível. Podem assistir, naturalmente, como já sabem, todas as pessoas que assim o pretendam, militantes, apoiantes, simpatizantes. Dividimos então o auditório desta forma. A escolha das perguntas da rede social Facebook foi rigorosa e criteriosa, tendo como base a cidadania e intervenção cívica. Pronto, penso que o principal que é este, existe uma ordem, não é por acaso que eles estão sentados aqui, e vamos então começar esta conversa onde iremos conhecer que ideias têm estes dois candidatos para o futuro do Concelho de Montalegre. Começo então por pedir a Duarte Gonçalves que se apresente. Ora, eu gostaria de começar por cumprimentar a plateia e também agradecer à rádio o convite para este debate e também a forma como organizou tudo isto. Com este novo modelo, abre-se o debate também à população, estamos mais próximos, podem dessa forma ouvir as ideias de ambas as partes e dia 29 fazer a escolha mais acertada. Com isso também cumprimentar o meu adversário, o professor Orlando Alves, e esperando que ambos consigamos aqui esgrimir os nossos argumentos e no final possamos ser os mais claros possíveis também para as pessoas, que é esse o objetivo. Eu chamo-me Duarte Gonçalves, toda a gente já conhece, sou licenciado em Gestão de Empresas e desde 2009 que ando nestas lides também da política e mais vivamente neste confronto no qual tenho liderado esse combate. Portanto, a partir daí defini logo as bases de um projeto que estaria sempre... É uma questão do microfone. Chegar mais para cima. Um projeto que estaria, sempre foi essas bases desse projeto, um projeto
direcionado sobretudo para as pessoas, um projeto com políticas mais próximas para o cidadão e, desde a primeira hora, que houve essa preocupação. Portanto, voltamos a estar nesta corrida e volto cá a estar a liderar esta equipe que é renovada, também dando continuidade a esse projeto e colocando novamente à consideração do eleitorado uma alternativa viável e uma alternativa credível. Esse é o nosso lema e o nosso propósito. Eduardo Gonçalves, a representar então o PSD, CDS, PP, que concorrem às próximas eleições que acontecem em 29 de setembro. Professor Orlando. Muito bem, eu saúdo também toda a plateia, saúdo o meu mandatário, saúdo ali um apoiante que fez um ano um dia destes e permitam-me esta declaração de interesses e saúdo obviamente também a Rádio Montalegre na pessoa da Maria José, que fez aqui, preparou aqui esta encenação, dando um toque diferente àquilo que têm sido as disputas, os debates autárquicos, que são sempre um momento interessante na vida da nossa urbe, e a prova é que de facto temos aqui uma boa casa, temos aqui uma boa enchente, e venho animado também em apresentar o conjunto das ideias que fazem parte do meu programa, estabelecer o confronto com o programa do adversário, do Eduardo Gonçalves, que eu penso que já saudei também, senão essa falha era grave, e que saúdo também. E venho tal como ele animado, portanto, em fazermos um debate sério e que seja esclarecedor. Naturalmente que eu trago a experiência das lides autárquicas, trago um programa alicerçado numa prática, um programa de continuidade, alicerçado numa prática que tem dado bons resultados, e a prova evidente de que tem dado bons resultados é a aceitação que o mesmo programa está a ter, a aceitação que a candidatura do Partido Socialista está a ter, a boa receptividade às nossas ideias, a simpatia também com que somos acolhidos, e tudo num ambiente de calma, de serenidade, de tranquilidade, e sem que em algum lado resplandeçam teorias que dizem que nós que somos vingativos. Portanto, são conjecturas que ainda não encontramos no nosso percurso, e vamos assim continuar, cientes de que estamos a poucos dias da consumação de uma eleição que vai certamente dar continuidade a um projeto que se iniciou em 1990 com o Dr. Pires, continuado depois pelo professor Fernando, e que eu agora tenho a responsabilidade de tentar ser tão bom como eles. Muito bem, as apresentações estão feitas. Começamos então a conhecer melhor estes candidatos. E que ideias trazem esta noite? Por que se candidata, Eduardo? Eu candidato-me sem... Vou ver aí. Aqui. Fala. Ora. Não está? Sim, posso falar? Eu candidato-me, sobretudo, e como bem diz o meu projeto, e acho que é claro nesse ponto, candidato-me por Montalegre. Este é o nosso lema, e está patente em todo o lado, na nossa propaganda e naquilo que nós, e no nosso trabalho. O nosso programa é, ao fim e ao cabo, o resultado desse trabalho preparatório para lançar esta candidatura. E, ao estar a candidatar-me por Montalegre, estou a fazê-lo para esta gente toda a gente que está lá também em casa, que posteriormente nos ouvirá pela TV Barroso e pela vossa rádio. Candidato-me porque me preocupa o futuro desta terra. Candidato-me porque sou um filho desta terra. Contrariamente ao que acusam, não sou de Braga.
nasci cá, fiz vida cá. Se fui estudar para fora, ou se fui trabalhar para fora, foi por circunstâncias assim o ditaram. Foi porque os governantes desta terra também não souberam fazer o seu papel de, como a mim e a todos os outros jovens que têm emigrado, construir aqui alicerces para que os jovens possam aqui viver e aqui fazer a sua vida. Essas são as preocupações subjacentes a quem olha para este Conselho e faz um diagnóstico drástico. E isto é tão verdade que toda a gente sabe disso. Podemos tentar tapar o sol com a peneira, mas são factos, são estudos que o dizem, são notícias nacionais que o dizem. Portanto, questionar isso é tentar negar as evidências. E a maior evidência é olhar para Montalegre e chegar aí no mês de agosto e não ver gente. Já chegamos a este ponto, meses de agosto, em que cada vez há menos gente a visitar-nos. Portanto, que será e que é disto fora do mês de agosto? A gente chega à vila e não vê gente. Andamos pelas aldeias em campanha, no porta a porta, não se vê gente. Portanto, isto é assim, em conversas, por vezes com amigos do PS, dizem-nos, mas tens a fórmula mágica. Está por aí, certamente quando eu tocar nesta frase, se o amigo estiver por aí, reconhece. E eu digo, fórmula mágica não tenho, mas tenho uma fórmula. A fórmula do PS está mais que provada quando está a conduzir este Conselho, quando já conduziu. Se as pessoas querem continuar essa fórmula, não é? Faço como Pilatos. Agora, têm uma alternativa. Eu sempre procurei construir uma alternativa, juntamente com os meus, com as pessoas que se preocupam também, tentamos construir uma alternativa credível. Ela está aí, está em marcha para quem, dia 29, quiser ponderar sobre ela. Aqueles que se acomodam, querem continuar por continuar, que são incapazes de dizer que são candidatos, ou que se candidatam, porque querem fazer melhor pelo seu povo, apenas se candidataremos porque assim é o normal das coisas e porque tem que haver continuidade uns para os outros. Isso para mim dou de barato. Nós não somos assim, o nosso projeto não é assim, o nosso projeto é abrangente, o nosso projeto é um projeto pelas pessoas e, portanto, eu tive a preocupação de ir buscar as pessoas que dentro das áreas em que são reconhecidas, em que são reconhecidos méritos e valores, são pessoas, e das áreas que eu também entendo que a Câmara necessita para ser gerida corretamente, acho que fui buscar um leque de pessoas para a equipa que abrange as 4 áreas essenciais que eu considero. Mas, em suma, candidata-se porque? Candidato-me porque tenho a firme convicção de que este projeto e estas pessoas, era aí que eu ia concluir, são o projeto e as pessoas essenciais, acertadas, para pôr este caminho, pôr este Conselho no caminho certo. E eu faço sobretudo por isso. Faço para tentar inverter a situação e faço pelas pessoas. Porque se candidata Orlando Alves? Muito bem, eu candidato-me porque acho que já não sei fazer mais nada. Tenho, ao longo da minha vida, tenho um trajeto de participação cívica em tantas coisas, desde cantador de ranchos e de harmónicas e de grupos, corais e não sei quê. Não consigo viver sem adrenalina e, portanto, isto faz-me falta. Eu quero dizer que fiz o meu percurso fora daqui, o meu percurso académico, como fez a generalidade das pessoas que foram estudar. Não sou licenciado em coisa nenhuma, sou professor do ensino primário. Lidar com as criancinhas, com os pequeninos. Não sou assim um académico de eleição. Tirei o curso, radiquei-me em Salto, onde constituí família, e por ali fiquei, entregando-me devotamente na escola da minha terra, nas dinâmicas que a minha terra sugeria, noutras que eu próprio fui criando,
e da minha ação resultou também com outras pessoas, obviamente, o nascimento e a criação de um conjunto de coletividades ainda hoje existentes na Terra e que têm sido aguentadas com muita dificuldade e com muita tenacidade e com o envolvimento e a participação de toda a comunidade. Depois saltei para a política em 1989, nas eleições de 1989, e aí me tenho mantido na Câmara com os que na altura a conquistámos, o Dr. Pires, o professor Fernando, eu e tantos outros que agora não vale a pena aqui enumerar. Portanto, quase diríamos que tenho isto no sangue, faz parte já do meu genes e é a minha adrenalina e de certa forma, ao assumir esta candidatura, estou apenas a fazer o quê? A dar continuidade àquilo que sempre fiz, de intervenção social, em polifacetada, a intervenção política e agora que, por impedimento resultante da lei da limitação dos mandatos, ou saía, dava parte fraco e dava a entender que porventura tinha medo de ir a sufrágio, não é? O que não é o caso e será o medo será algo que nunca conviverá com a minha pessoa, ou então, achando-me eu capaz, tendo experiência, tendo ideias, tendo por trás de mim já toda uma equipa e uma prática que alinhava de certa forma a minha conduta e que é naturalmente garantia de sucesso, pois naturalmente que faça isso tudo eu entendi que deveria dar corpo a esta iniciativa e também, permitam-me que diga com vaidade, acho que eu mereço, depois de todo o trajeto e de todo o percurso que fiz, acho que mereço também terminar a minha carreira, permitam-me que eu diga, no topo, que é o lugar de Presidente de Câmara para o que ambos estamos aqui, obviamente, a concorrer. Portanto, os princípios, os objetivos são os mesmos, os princípios que nos norteiam também são os mesmos. Estou na terra onde sempre estive, aqui casei, aqui constituí família, aqui criei os meus filhos, não emigrei, não tive essa necessidade, sou um felizardo também por isso, se bem que hoje esteja muito na moda emigrar por aconselhamento de quem deveria sensibilizar os portugueses a fixar-se no território. Portanto, se o Dr. Duarte quis dizer que tem andado por fora por culpa das circunstâncias vividas ou geradas aqui no nosso Conselho, está-se a esquecer de que pessoas a outro nível do seu partido estão a recomendar e a dizer a toda a gente de sair e de ir embora porque esta terra aqui já não é para novos, muito menos para velhos. Portanto, basicamente são estas as razões porque me candidato e candidato-me também porque formei uma boa equipa, uma equipa com provas dadas, uma equipa homogénea, uma equipa que não é desconjunturada, uns a pensar para um lado, outros a pensar para o outro, e com um programa coerente. Aliás, acho que até é demasiado coerente, porque não é coerente um programa que diz que, permita-me que diga, que vai construir um parque fotovoltaico em Salto e outro em Montalegre, porque se há de contas bem feitas... Não. Contas bem feitas, nós sabemos que as horas de luz, as horas de sol que temos em Barroso encaminhariam isso para um projeto ou uma solução falida em pouco tempo. Portanto, mas já lá vamos aprofundar as ideias que cada um traz. Duarte, quais são os seus principais projetos que vai caracterizar a sua gestão caso venha a ser eleito o próximo Presidente da Câmara Municipal de Montalegre? O nosso projeto baseia-se e é credível, é ambicioso, não tenho medo disso,
sei que, sendo eleito, vou ter aqui uma grande responsabilidade em levar a cabo estas medidas todas, porque é mais que um projeto, é olhar para o futuro. E isso exige que nas várias áreas tenhamos pensado tudo, se não ao detalhe, mas pelo menos procurar responder às principais questões que assolam a nossa região. Dentro desta ótica definimos 4 grandes áreas de ação. Uma primeira é o combate à desertificação. Já falei nela há bocado, isso é patente, é latente. Algumas políticas ativas têm que ser aqui tomadas neste sentido, caso contrário é este continuar que está à vista toda a gente. Alguma coisa tem que ser feita neste domínio e para isso necessitamos de ideias concretas. Temos ideias concretas, algumas que já vêm também em 2009, que passam pelo apoio à natalidade e pelo apoio à fixação de novos residentes. Mas a combate à desertificação, como fenómeno, é um fenómeno ainda mais completo, toda a gente sabe disso. Portanto, vamos desde as acessibilidades, que ficam por acabar e querem continuar, só se for para continuar a estrada, porque a ponte já lá está feita. À par das acessibilidades, temos também que saber combater esse flagelo, cativar para cá empresas que se venham cá fixar e com isso criar postos de trabalho, o que seria da minha parte um bocado politiquice, mera politiquice, se andasse por aí a prometer empregos na Câmara de toda a gente. Também não é correto, a Câmara não pode e sabemos que não vai abarcar isso. Portanto, é necessário, e já há anos que é necessário, mas nada disso foi feito, criar aqui medidas de incentivo para que as empresas se fixem no nosso concelho e apoiar os jovens empreendedores que queiram lançar-se nos negócios, e sempre me debati por isso nas reuniões de Câmara várias vezes. Falei nomeadamente na ideia de apoio do Gabinete de Apoio ao Empreendedorismo. Esse gabinete foi protocolado, penso que pela ENGE, mas nunca saiu do papel, portanto foram 4 anos mais perdidos, entre outras coisas. Portanto, é isto que eu tenho também dito, o PS neste domínio não deve ter qualquer, e o professor Orlando, desculpe, mas não deve ter qualquer tipo de resposta a isto, porque durante 20 e tal anos não teve essa oportunidade e nunca colocaram em prática políticas ativas. A partir daí temos um segundo vetor, que é apostar também nas nossas aldeias. Nós queremos investir nas aldeias. Nós temos um concelho que é rural por excelência, nós somos ruralistas e não podemos ter vergonha disso. Eu não tenho, sou da aldeia, a gente sabe que sou de Meixedo, portanto, acredito que a nossa força está nas nossas aldeias, quer a nível do turismo, por exemplo, uma das áreas também nós aqui abarcamos no nosso programa, e portanto isso requer aí também um forte investimento, quer a nível da recuperação do património, quer a nível da limpeza e do asseio das aldeias, quer a nível de outras infraestruturas que as aldeias necessitam, nomeadamente a nível dos saneamentos. Queremos aumentar a taxa de execução dos saneamentos, porque não se justifica no tempo que corre em termos as aldeias, se calhar, provavelmente 100 aldeias sem saneamento básico. Também não digo às pessoas nos comícios que tenham feito por aí que vamos fazer os saneamentos em todas as aldeias, isso é impensável, é impossível, mas temos uma regra que também está definida no programa e, portanto, também aí somos coerentes. A par desse investimento nas aldeias, porque é lá que de facto ainda moram a nossa gente, os nossos idosos, temos de ter essa atenção. Temos também um investimento na agropecuária. Esse é o nosso lema e nesse domínio parece que o professor Orlando finalmente descobriu que no nosso concelho as pessoas têm vacas, as pessoas fazem agricultura, as pessoas parece que finalmente despertaram para um concelho que é agrícola e sempre foi agropecuário e sempre foi forte esta terra. Apraz-me que o seu programa venha finalmente tocar na agricultura e tenha despertado para isso. Porque seja qual for o resultado a partir do dia 29, as pessoas lá fora vão estar à espera que, quer você ou eu, façamos aqui trabalho producente na área agrícola. Portanto, isso é um bom sinal. Também a floresta está no nosso programa. O professor Orlando descobriu agora que os montes estão aí desertos, que arderam, muitos deles, que não se fez reflorestação, mas passou aí um quadro comunitário em que havia financiamento a 100% para a reflorestação e a vossa Câmara, desculpe que eu diga, foi completamente apática
há um caso ou outro que houve reflorestação de baldios. Penso que na Venda Nova houve um projeto desses. A par disso, não vi o vosso incentivo à florestação. Não sei o que é que andavam a fazer. Portanto, vocês é que têm uma grande preocupação ambiental, que eu sei que você partilha essa preocupação. Portanto, nessa área podiam ter sido bem mais ativos. A par disso, também o nosso programa toca outro ponto, que é, ainda em relação à agropecuária, devo dizer, que é uma das nossas grandes medidas e das nossas grandes bandeiras, que é o interposto comercial agrícola. Sempre digo, e sempre disse, e já dizia também, na altura, a candidatura do engenheiro Adelino, porque esta ideia já vem desde esses tempos, que é necessário criar aqui infraestruturas que apoiem o escoamento de produtos dos nossos agricultores. Portanto, há que fazer, há que ganhar a escala, portanto, primeiro há que pôr as pessoas a produzir, novamente, mas para isso é preciso dar garantias de escoamento, preços garantidos, condições de negócio e certificar os produtos e colocá-los no mercado. Os nossos produtos são conhecidos, temos aí alguns que são certificados, são reconhecidos também pela qualidade, portanto, é necessário criar aqui as estruturas que permitam às pessoas, de facto, trabalhar e com condições. O último tópico que temos no nosso programa é investir nas pessoas. Investir nas pessoas porque sabemos como é difícil, a vida está cada vez mais também difícil e os custos de vida são cada vez maiores. Portanto, viver numa terra desertificada é complicado, viver numa terra onde não há oportunidades é complicado, portanto as pessoas têm que ser incentivadas a isso e tem que haver aqui um investimento também, sobretudo sempre pensado de forma a investir mais nas nossas pessoas e menos em grandes obras ou grandes coisas que ao fim e ao cabo não geram emprego e com isso também não ajudam a fixar cá ninguém. Portanto, essas são as nossas 4 grandes áreas de ação e dentro dessas também já fui aqui aflorando uma outra ideia mais concreta, ideias concretas que também, diga-se de passagem, não consigo ver aqui no programa do PS. São um bocado jornalistas, tem uma outra que toca em alguns pontos, mas falávamos de um programa tão ambicioso e eu aqui parece-me que é um programa um bocado limitado, em que toca 3 pilares, que são os 3 pilares que nós andamos aqui eternamente a falar neles e finalmente o PS descobriu. Muito bem, vamos então conhecer os principais projetos do Partido Socialista, que neste caso irão caracterizar a sua gestão, Orlando Alves, caso seja eleito o próximo Presidente da Câmara Municipal de Montalegre. Que são? Muito bem, mas antes disso permita-me que diga aqui o seguinte: eu gostava de ter aqui à mão o programa do Dr. Duarte há 4 anos, não tenho, porque se calhar ajudar-me a perceber algumas coisas e se calhar seria a melhor forma de lhe fazer ver que não faz sentido dizer que eu só descobri agora que existe agricultura ou que não existe agricultura e que existe pecuária e que existe floresta. Há um equívoco muito grande aí da sua parte. Primeiro, como sabe, e eu entendo que esta abordagem que faz aqui é uma prioridade do seu programa, em que a classifica como a desertificação. Vamos lá ver uma coisa. A desertificação é um assunto muito sério e não pode ser bandeira para ser levantada no campo da administração autárquica. A desertificação do país resolve-se quando os sucessivos governos do país descobrirem que há um problema ainda muito mais grave para resolver do que aquele que tem em mãos presentemente e que os absorve na totalidade, e que é o problema e a questão da troika e do déficit, da despesa pública e da dívida pública. E este é um problema que já se arrasta há muitos anos, mas que agora caiu no fundo, caiu porventura na fase pior em que já não haverá, se calhar, retorno. E devo dizer também que se me fosse permitido ler o programa dos 308 candidatos do PS ou do PSP, ou do PSD às autarquias locais, particularmente do interior do país, encontraria muito... Sou eu que falo áspero.
encontraria muito poucos programas tão bem alicerçados e de uma forma estruturalmente coerentes como é o programa do Partido Socialista. Portanto, que fique claro, quando a Administração Central descobrir que há um país por fazer, temos que pagar as dívidas, mas também canalizar as energias todas para o pagamento da dívida e esquecermos que há um país que é necessário fazer, que há um país que é os 2/3 do interior do país, que estão cheios de potencial, que é necessário agarrar e deitar mãos. Nessa altura, nós, autarcas e a Administração Central, iremos porventura vencer esta batalha, que é uma batalha demorada e que é uma batalha que leva dezenas de anos. E, para combater a desertificação, não basta fazer como nos fizeram, calando-nos, puseram-nos autoestradas, agora puseram-nos cá, não podemos andar nelas. Não estou a dizer se foi quem foi. Foram os governos, todos, que passaram e que nós elegemos. Puseram-nos autoestradas, mas não podemos andar nelas. São obras de arte. Portanto, não é com isso que se resolvem os problemas do interior do país. É valorizando a propriedade. É vergonhoso, e não cabe às autarquias fazê-lo, que o cadastro da propriedade rural não esteja ainda feito. É vergonhoso que haja, tal como há em Lisboa e no Porto, há casas abandonadas e que estão a cair, aqui há propriedades rústicas, há casais que estão positivamente abandonados. Ora, Dom Fernando criou a chamada lei das sesmarias, em que quem não produzisse, quem não trabalhasse a terra ficava sem ela. Já vão longe esses tempos. Mas se nacionaliza um banco falido, cheio e carregado de produtos tóxicos que estamos todos a pagar, como foi o BPN, porque é que se não nacionaliza a propriedade rústica que está abandonada? Mas o cadastro é essencial que se faça, que é para saber onde é que está a propriedade e a quem pertence e a quem ela pertence, para que se possa, por exemplo, constituir uma bolsa de terras. E aí já será possível fixar pessoas à terra. Dando escala à propriedade, é possível que haja gente já letrada que queira fixar-se na terra. Portanto, não depende das autarquias fazer isto. Mas há mais coisas. É necessário também que haja a chamada diferenciação positiva ao nível dos impostos, ao nível das SCUTs que nós temos que transpor, continuando a não pagar como antigamente se fazia, favorecendo quem aqui radica os seus filhos e aqui faz o seu percurso escolar, o seu percurso académico, criando condições para que quem viva no interior do país não tenha que gastar o que tem e o que não tem a encaminhar os seus filhos, os seus pais ou os seus netos para os hospitais de Braga, do Porto, de Coimbra ou de Lisboa, onde dá a impressão que só lá que está a sapiência, onde é que está a ciência, onde é que estão as medicinas curativas. Portanto, é esta discriminação positiva que é preciso estabelecer no interior e isso não depende do... Sim, mas relativamente aos projetos que têm... Isso não depende das autarquias. Em relação aos projetos, até já o doutor Duarte os conhece, a população também já os conhece. Os projetos, o Partido Socialista, a candidatura do Partido Socialista, o programa assenta em 3 pilares: a agricultura, a pecuária e a produção florestal. Na agricultura está aí muito bem escrito e, de forma transparente, iremos retomar a produção da batata de semente. Aquilo que deu nome à terra, aquilo que é património da nossa terra e aquilo que é um filão que penso que vale a pena explorar. Complementarmente, passando depois da produção da batata de semente para a batata de consumo, e temos potencial para criar, temos potencial para produzir, e o país é carente, o país é deficitário, o país importa muito destas coisas. Portanto, apostando neste vetor, há aqui hipótese de fixar quem queira trabalhar a terra, como os nossos antepassados o fizeram. Na pecuária, as nossas propostas também são muito claras, são muito concretas. Criar em Salto o centro de recria do gado barrosão, onde as melhores espécies serão selecionadas, as melhores espécies reprodutoras, as melhores espécies lutadoras, criar-se-ão ali postos de trabalho e seremos
e seremos uma região exportadora de carne e de gado para outras regiões, obviamente, do nosso país e, quiçá, também do estrangeiro, porque há procura também para isso. Temos na classe dos pequenos ruminantes, onde eu penso que há aí um potencial enorme para explorar e onde jovens, individualmente ou de forma associada, podem, ou se pretenderem, se quiserem, dedicar-se à produção de pequenos ruminantes, cabritos ou cordeiros, temos no nosso programa estabelecido um apoio para a instalação, que será de 2.500 euros, e para a manutenção do rebanho, canalizaremos uma verba que iremos definir entre 4.000 a 5.000 euros ano e que permite, por exemplo, que o proprietário do rebanho possa contratar um operário, neste caso um pastor, que estará ao seu serviço, e com esta verba que a Câmara canaliza dá perfeitamente para pagar pelo menos a segurança social deste operário, já que depois, aos proventos da venda, há que também ainda ter em conta os benefícios que resultam dos apoios estatais e também a economia que resulta da sanidade animal, que a Câmara Municipal há muitos anos vem fazendo e que vai, portanto, continuar também a fazer. Para terminar, e na floresta, onde é uma fileira que eu já descobri há muitos anos, porque já ando na floresta a apagar fogos há muito tempo, e quero dizer que aqui as nossas propostas são muito simples. Iremos chamar todas as entidades gestoras dos baldios, conselhos diretivos de baldios ou juntas de freguesia. Vamos estabelecer protocolos com essas entidades que irão, mas antes disso vamos fazer a carta florestal do conselho e depois com essas entidades que irão colocar à sua disposição os terrenos que entenderem para arborização. Nós, município, a Câmara Municipal, irá comprar as plantas, irá fazer a plantação, fará a manutenção, a conservação e a manutenção do florestado e, logo no imediato, será contratualizado entre as partes qual a receita que daqui por 20 ou 30 anos resultará da venda dos pinheiros ou da venda das espécies que, entretanto, venham a ser implementadas. E também quero dizer que, bem, saberá, porque é vereador e sabe que também há muito que temos no terreno o processo de florestação ou de fornecimento de castanheiros para, digamos, implementar a produção da castanha no nosso território, nas zonas onde tem maior potencial para a produção da castanha. Portanto, estes são os nossos pilares. Não é propriamente com saneamentos que se lá vai, caro Dr. Duarte. Eu dou-lhe exemplos aqui de aldeias no nosso concelho que têm saneamento e que foram das primeiras a ter saneamento e hoje moram lá 5 ou 6 pessoas. Dou-lhe exemplo de algumas, e o senhor conhece-as. Portanto, não é por aí que nós lá vamos. É combate-se a desertificação com medidas sensatas, com medidas direcionadas e estruturadas dentro daquilo que é a nossa realidade, mas nós sozinhos somos incapazes. É necessário que haja políticas muito bem definidas a nível central que levem pelo menos a que se faça uma coisa que já devia ter sido feita há muito tempo, que já aqui referi, que é o cadastro da propriedade rústica. Muito bem. Duarte, comenta-se que a Câmara... Muito bem. Comenta-se que a Câmara Municipal de Montalegre tem a reputação de ter as contas em dia. Concorda? Essa análise já fiz mais do que uma vez e essa análise é clara e toda a gente a conhece. Não é assim, não é uma situação drástica, nunca andei a pregoar isso por aí, que eu sou correto a esse nível. Agora,
não, pelo menos o PS andou a vender isso dessa forma, que a Câmara teria uma dívida zero. Eu, como bem disse, estou na abriação. Vocês apresentaram-me lá o relatório de contas de 2012. Eu não vi lá um zero na dívida. Você viu? Diga lá para casa, diga a toda a gente, se a dívida no relatório de contas de 2012 está lá zero, no curto prazo ou no longo prazo, onde quer que seja. Se estiver lá um zero, é da minha palmatória. Relativamente à reputação. Está-me a fazer a pergunta? Agora, não estou a fazer perguntas, estou a fazer que você que diga, que também lá está como eu, viu os números como eu e sabe como eu, que isso não é assim. A Câmara tem uma dívida, em 2012, relatório de contas, tem uma dívida de curto prazo de 100 e poucos mil euros e no longo prazo superior a 6 milhões e 500. Portanto, a bem da verdade é assim. Depois, não vou questionar aqui outros articulismos que se faz em torno da dívida, que isso, eu gostaria de conhecer a dívida, era a janeiro de 2013 ou a fevereiro, que era para ver as faturas que depois caem. Mas isso também, depois, são outras questões. Também a nível da área da própria gestão financeira da autarquia, eu disse isso na análise ao relatório de contas de 2012, que a mesma, ou seja, a autarquia vem todos os anos a acumular prejuízo. Este ano foi um prejuízo maior que os outros anos, mas no global já tem 24 milhões de resultados transitados negativos, o que significa que, ano após ano, a gestão da Câmara dá prejuízo. Se isso fosse entendido como uma empresa privada, claro, estariam a caminhar para uma espécie de falência. Não é assim. Não é assim porque a Câmara é sustentada por um orçamento de Estado. Também não é assim porque a Câmara também tem algumas funções sociais, não visa o lucro. Não visa o lucro, mas há câmaras que não lucram. A Câmara de Chaves apresentou lucros. Resultados líquidos, positivos. Eu acho que é do regulamento. E foi ao PAEL. Se você é do regulamento. Foi ao PAEL. Penso que a sua gente. Eu pedia que fossem um bocado mais contidos a minha gente está comedida, está a respeitar democraticamente o debate. Exatamente. E a troca de ideias e de impressões. Sejam ligeiramente mais contidos. Isso também mostra um bocado como andam as coisas por a nossa terra. Depois, portanto, como estava a dizer, Chaves apresentou um resultado líquido positivo. Vê Chaves como uma boa referência. O Porto apresentou resultados líquidos positivos. A nível de gestão orçamental. Não me digam que as câmaras não têm que apresentar resultados líquidos positivos. Mas isso, eu nunca acusei a Câmara de estar falida ou coisa do género. Ninguém me acusa disso. Portanto, eu disse sempre na altura, em 2009, que a Câmara tinha uma forte dívida e de lá para cá foi feito um esforço de abatimento da dívida, que também reconheci nessa mesma reunião. Mas não reconhece que tenha esta reputação que se fala, como o facto de ter as contas em dia? Dívida zero não tem. Volto a ser claro, o relatório de contas de 2012 são números do Partido Socialista, são firmados por vocês, vão para o Tribunal de Contas e lá está que a Câmara tem dívida. Portanto, é propaganda que se faz. A par disso, e deixe-me também aproveitar, porque senão, pela ordem do sorteio das entrevistas, ficaria aqui o professor Orlando sempre a responder e eu aqui a tentar lançar o tema. Portanto, dizer-lhe que, na análise que fez anteriormente, que eu vim para este debate pensar que falávamos nos problemas do Conselho. Aqui com os problemas nacionais, ou com política nacional e com coisas nacionais. Não acha que a política nacional está intimamente ligada ao local? Tem influência, ou a quem atribui as culpas de, por exemplo, o interior estar desertificado e sofrer dos males que sofre? É um problema da responsabilidade das autarquias, dos municípios, uma vez que subestima a importância que o governo tem. Tem as influências que tem. Agora, nós, enquanto governantes locais, temos que saber tomar políticas ativas nesses domínios e temos que saber fazer a nossa parte. Não podemos estar agora aqui à espera que o governo passe, que isto, aquilo. Já sabemos que os governos, como eu disse, têm a tentação sempre de puxar para o litoral, é onde estão as massas maiores de votos. Portanto, é assim que se pensa, seja qual for a cor política. E os meios do interior têm dificuldades nestes domínios. Isso é notório, a gente sabe. Agora, a Câmara tem meios financeiros próprios
que deve dispor de forma a tentar combater por si própria esses problemas. E há várias formas de os combater, não é? Há várias formas de os combater. Nós temos aqui algumas ideias concretas, como apoio à natalidade e como apoio à fixação de residentes. Isso tem sido feito e posto em prática noutros municípios. Nós não devemos ter vergonha de copiar o que os outros fazem. Duarte. Portanto, nós, à natalidade, queremos dar apoios e a cada nascimento, e também queremos apoiar novos residentes que venham para cá morar durante, que estabeleçam um compromisso também com a autarquia de fixarem cá pelo menos 3 anos, porque vão investir na economia local, vão cá gastar, vão cá despender, vão cá formar as suas despesas no dia a dia, e esses 1.000 euros terão facilmente retorno. Par disso, a sanidade animal que Foucault, ainda bem que é Foucault, porque é uma ideia de sempre do PSD. Sempre andamos a defender que a Câmara devia proceder a esse apoio aos agricultores. E, finalmente, durante estes 4 anos, ela foi posta em prática. Muito me agrada. E muito me agrada que vá continuar. Tanto continuará consigo, que já o disse aí, como continuará comigo. Porque essa é uma ideia nossa, assim será. E quanto à floresta, parece que foi aqui buscar o que diz o seu programa, mas depois decidiu de repente somar o que diz o meu. Porque eu aqui no seu programa não vejo aqui nenhuma, como disse, juntar os presidentes das comissões de compartes, de baldios, juntas de freguesia, ainda não há essas entidades. Aqui não vejo nada. Aqui você só diz que vai elaborar protocolos com os conselhos diretivos de baldios. Que espécie de protocolo? É o que aqui você diz. Portanto, o nosso programa nesse domínio é que diz que vamos criar a associação dos conselhos diretivos, onde queremos dar assento a cada um dos representantes dessas associações. Portanto, eu acho que trocou aí, por meio, as suas ideias com as minhas. Isso já não me surpreende. Não é? Nós sabemos bem que o PS é perito em tentar abarcar uma outra ideia do PSD. Portanto, mas eu não queria aqui permitir que você fosse por aí e deve-se ter enganado ao ler aí os programas. Agora, este projeto que aqui tenho... já agora, que estou aqui a tocar nesta questão mais concreta, você também falou aí na questão dos rebanhos que querem incentivar. Tudo bem, na sua entrevista que eu vi na rádio, na TV Barroso, aliás, que consegui ver. Que é a depois, mesma. eu vi com mais cuidado na TV Barroso. Que é a mesma. Mas vi com mais cuidado para estar atento, porque na rádio passa e não dá para voltar a ouvir. O professor Orlando falou em 55 a 60 mil euros, salvo erro, que isso daria para cada jovem. Ora, nós fazendo contas concretas, eu até dividiria isso por 14 meses, fazendo conta que tivéssemos um salário, com subsídios e tudo, isso daria 4.285 euros por mês a um jovem. O professor Orlando está a dizer aos jovens, dediquem-se à agricultura, vão com as cabras, que vocês têm um salário equiparado ao primeiro-ministro, o próximo disso. Correto? Eu não sei onde é que chegou esses números. Terão dificuldades com os números, mas esses são notórios, mas eu não sei como é que lá chegou essas contas e há de me explicar. Se quiser seguir na sua intervenção explicar-me como é que chegou lá, eu não consigo. Já andei aqui às voltas, já somei, já subtraí e não consigo lá chegar. Portanto, também daria-me a honra de também fazer o contragolpe, porque senão estaríamos aqui sempre no monólogo. Muito bem. Relativamente ainda à questão sobre a Câmara Municipal ter a imagem de ter as contas em dia, na qualidade de autarca, em exercício de funções, poderá... Eu tenho o Dr. Duarte por um homem bem intencionado, mas hoje aqui não está a ser, e portanto nem vamos perder grande tempo com isso, porque, quer dizer, quem já não tem mais nada para dizer, rebate os meus números, os números que eu... olha, aí pode-me chamar parolo à vontade. Sabe porquê? Porque de facto, olha, nasci numa família que nunca teve um palmo de terra e se calhar fiz as contas mal feitas, mas eu vou-lhes explicar. Mas daria-me mais gosto explicar-lhes se um dia me dissesse assim, eu quero também montar o meu rebanho. E então aí ia ver como as contas iam bater certas. Não foram números deitados ao acaso, cá para fora. É tão simples como isto. Se tiver 200 cabras, repare, essas 200 cabras dão-lhe 400 cabritos por ano. Agora... não é? Então cá está outra vez a minha vertente parola de produtor. Então não é?
Eu toda a vida ouvi dizer que uma cabra que produz duas vezes, que para 2 vezes no ano. Toda a vida ouvi dizer isto. Eu não sou diplomado, nem sou licenciado nessas coisas, mas isso é do saber comum. Ora, transforme-me isso em 50 euros por cabeça, isso dá um determinado valor. A isso vai-lhe somar também os subsídios que o Estado dá a quem produz gado. Aplique-lhe também, ponha-lhe em cima também aquilo que representa a sanidade animal, porque representa quem tem 200 cabeças, representa muito dinheiro, e isso dá um valor, dá um ordenado muito simpático. Dá, sim senhor, que o senhor não o ganha nem eu. E isto é uma forma de sensibilizar muita gente. E mais, ainda tem também o subsídio de 5.000 euros que a Câmara canaliza e que é muito bem dado. Portanto, isso é uma forma simpática de fazer ver às pessoas que estejam porventura às pessoas, aos jovens que estejam porventura desorientados e que até já tenham ido comer o pão que o diabo amassou nos restaurantes de Londres onde trabalham 18 horas por dia e para chegar ao fim do mês e terem dificuldades em pagar o apartamento. É para essas pessoas que estas minhas propostas se dirigem e que lhe fica mal ridicularizar. Porque os números, o senhor é do campo, o senhor é de uma aldeia como eu sou, e portanto ficava-lhe bem tentar apurar melhor a razoabilidade dos números que eu deitei para a mesa, que não são números exatos, e o senhor sabe bem que não, mas não merecem ser colocados no ridículo conforme os colocou. Mas já vi que em contas que não é grande perito, porque de facto ainda não descobriu nos documentos da Câmara que a Câmara parte efetivamente com dívida zero e que a Câmara de Montalegre, se tem uma dívida de 6 milhões de euros, olha, ter uma dívida de 6 milhões de euros que a Câmara não liquida por conveniência, porque estamos a pagar taxas de juros simpaticíssimas e seria criminoso, um erro grave de gestão, e o senhor é gestor, seria um erro grave de gestão liquidar esses empréstimos. Portanto, as contas da Câmara estão bem estruturadas, recomendam-se e, olha, não lhe digo mais nada. Leia o anuário financeiro das autarquias de Portugal e vê lá a sua Câmara posicionada em 34º lugar. Vê lá a sua Câmara posicionada em 34º lugar. E isto é que vos devia encher de vaidade. Mas não vos enche de vaidade, porque Figueiras era satisfeito se a Câmara de Montalegre se afundasse em dívidas, como outras que são a vossa referência. E a última que refere, eu não me fica bem falar na Câmara dos nossos vizinhos, mas falou aí numa Câmara que foi intervencionada pelo Programa de Apoio à Economia Local, onde estão, de certa forma, resgatados como está o país, onde vão ter que subir os impostos, onde vão ter que subir o preço da água e outras coisas mais, que os montalegrenses estão dispensados. Não resisto, e isto não é assim uma coisa muito importante, mas, Dr. Duarte, não resisto a dizer-lhe que, olha, eu no seu lugar, porque também não acredito nisso, porque já antes alguns municípios o tentaram, eu no seu lugar não copiaria, não traria para aqui, vocês gostam muito de se inspirar aqui ao lado, e não traria para aqui o modelo de Câmara nenhuma, de dar, sei lá, tanto por nascimento, porque isso não resulta em lado nenhum. Isso serve apenas para, sei lá, olha, deitar água, deitar lama para o olho das pessoas. E quando se elabora um programa, devemos ter cuidado em pensá-lo convenientemente e fazê-lo ouvindo e auscultando a opinião de muita gente. Não é nós, à noite, quando o rádio toca baixinho, que só nós é que o fazemos. Porque se verificar, e repara, uma incoerência outra gravíssima no vosso programa, é que nós, no Partido Socialista, trabalhamos em articulação com as juntas de freguesia. É por isso que fazemos juntas de freguesia em todo lado. Vocês reparem bem, concretamente aqui em Montalegre. Então, anda o senhor aí para o altifalante a dizer que o Parque do Cávado, que é assim, que é assado, que não gera posto de trabalho nenhum e que é despesismo, e agora o vosso candidato à junta de freguesia tem uma proposta de prolongar o Parque do Cávado até ali mais para norte. Isto é incoerência.
Águas, se faz favor. Duarte, as pequenas e médias empresas têm sido as principais responsáveis pela criação de novos postos de trabalho. Eu pergunto se existem projetos para acolher as PMEs e de que forma é que essas ideias se vão concretizar no terreno, de que forma é que vocês estão disponíveis a acolher as pequenas e médias empresas? Eu já em relação ao empreendedorismo e o apoio às empresas, o meu pensar é subejamente conhecido. Apoiar o empreendedorismo é mais do que simplesmente dizer às pessoas venham cá com a boa ideia. Isto é preciso criá-lo toda uma estrutura e a Câmara também tem que saber apoiá-los, empurrá-los e partilhar com eles também parte desse risco, de certa forma arriscar junto com eles para lhe dar o sinal de que as vossas ideias sendo viáveis, nós estamos cá com vocês para dar-lhe seguimento. A par disso, nós temos também aqui a ideia de incentivar a criação de uma associação comercial e empresarial de Montalegre para trabalhar juntamente com as forças locais nesse sentido de apoiar quer a constituição de empresas, quer a elaboração de projetos, quer também fazer com que essa agência seja ativa na procura de oportunidades de negócio. Portanto, isto existe em vários outros sítios. Aqui, acho que já em tempos houve uma ideia similar, mas não foi levada avante. Portanto, é necessário ter aqui uma estrutura de apoio e essa estrutura de apoio será criada. A par disso, a ideia que temos também sempre de ajudar à fixação de empresas. Queremos baixar os custos de licenciamento e dos custos, sobretudo nos lotes da zona industrial, fazer preços simbólicos, de forma a tentar incentivar e os jovens e empresários de fora a virem-se cá fixar. Eu sei de casos concretos de jovens aqui do Conselho que tentaram, mas as regras em vigor que estão para os loteamentos são complicadas. Eles colocam aqui a regra dos postos de trabalho, de 20 postos de trabalho e coisas do género, que acabam por condicionar as pessoas e fazê-los com que repensem os seus projetos e vão procurar conselhos que são mais competitivos nestes domínios. A par disso, também tenho aqui a criação do Fundo de Apoio às Microempresas, que já transitava do programa anterior, que basicamente era ter um fundo que, no ano de arranque dessas pequenas empresas de jovens que tenham vontade em criar o seu próprio negócio, lhe dê uma margem, um colchão financeiro para os apoiar, sendo isso depois, mais tarde, também reembolsado. Portanto, nós temos sempre um leque aqui de ideias nesse sentido, e que são ideias para apoiar os nossos jovens, a nossa gente que se queira aqui fixar e que queira aqui trabalhar. Também isto são, no seu âmbito de atuação, ideias práticas de combate à desertificação, ao fim de contas. Por isso é que também nesse domínio está no nosso programa, englobado nessa área. Mas à par disso, e já respondendo à pergunta, também gostaria aqui de contrapor, porque foi aqui feito alguns ataques por parte do professor Orlando que devo desmistificar. Quero dizer que eu de números não percebo, eu não sei, eu volto a dizer que não sei quantas você faz aí com as cabras. Você repare, duas cabras, uma cabra não dá matematicamente 2 cabritos. Às vezes até dá 3, pode ter de uma paridura, pode haver 2. Pronto, é parte. Normalmente você não considera, por exemplo, coisas básicas, portanto, os números não é só fazer 2 mais 2 e siga para a frente. Você esquece, por exemplo, que há uma taxa de mortalidade nos animais, a considerar. Você esquece, por exemplo, que há uma taxa de fertilidade nos animais. Você esquece, por exemplo... doutor, não são 50 mil euros com precisão. Não é 2 porque são 47.500. Agora, há bocado falou, agora eu ouço. Eu ouvi, agora você fala, você ouve. Teve ali uma parte, esqueceu-se que, em média, é 1,7 cabritos por cabra, não é? 2. Isso baixa muito as suas contas. Portanto, nós estaremos a falar para venda no efetivo de 200 cabras, 129 cabritos e 129 cabritas, mais ou menos 50%. Ainda temos que considerar aqui que algumas são para substituição, não é, do efetivo.
Portanto, sobra para venda 129 cabritos, considerando contas largas, e 106 cabritas. Isto é 50 euros, como você falou, não dá de longe esses valores. Pode fazer essas contas, que vai dar aqui apenas 13.030 euros. Correto? Sendo matematicamente, estatisticamente, mais corretos. Que é para não botarmos números lá para o largo e andar aqui a criar falsas expectativas nos nossos jovens. Porque senão amanhã vai tudo a correr para os montes atrás dos rebanhos. Depois... Eu só não percebo onde é que o senhor quer fixar a relação. Não me deixa falar, com a expressão que faz sempre. Depois, eu vou já lá chegar. Depois, considero também os subsídios que quiser. Para a manutenção da atividade agrícola em zonas desfavorecidas de montanha, os subsídios são modelados, mas para as tais 200 cabras e 6 botes, também é preciso que só você saiba isto, tem 3.228 euros de subsídio. Portanto, para raças autóctones, isso daria à volta de, e já considerando aqui, e estou a falar de números, estamos a falar de indicadores, e falo com indicadores para a cabra serrana. São mais abonados, que é para ir mais para o seu lado. Muito bem, nas contas do Duarte, não, o PS estamos a falar de contas. Sim, não fez bem as que não sei contas. fazer contas, vamos falar de contas. Pronto. Teríamos aqui um prémio de 202.781 euros. De RPUs, teríamos, no máximo, considerando 40 hectares e que os jovens têm acesso ao baldio, não é? Considerando que por aí, teríamos 10.000 euros. Portanto, com prémio a ovinos e caprinos, e aqui só entram as fêmeas, teríamos 3.360 euros. Ora, eu somo isto tudo, na área agrícola eu acho que nós podemos aí chamar alguns galões, somo isto tudo e dá-me 32.000 euros. 339, para ser mais preciso. Ainda somos 5.000 euros que você diz que vai dar. Dá 37.339. Portanto, daqui a 60.000 ainda estamos a metade. Por isso é que você não vê que grande parte dos jovens a dedicar-se a esta atividade e a irem para as serras, porque não andávamos aí então, cheios de rebanhos novamente. Pronto, isto só foi para dar aqui a criação de rebanhos. Ainda não descontei os custos da exploração, porque todo agricultor sabe, isto tem custos. Ter cabras também tem custos. Isto não é só o mundo maravilhoso. Portanto, para o nível de números, acho que estamos falados e eu quando falo, pelo menos tento vir concretamente com números concretos, não lanço as falsas expectativas à juventude, lançando ali números ao acaso. Era só para dizer, por isso é que eu lancei a crítica, não foi uma crítica ao de leve, foi uma crítica porque não se chega lá e você pode fazer o pino e dar as contas que quiser, não chega lá. E com essas contas acha que não são motivos ou não essas são contas mostram, aliciantes eu para fico que os incrédulo jovens perante o programa aqui do PS quando acha que isso vai ser a solução de Montalegre e dos jovens de Montalegre quando apresenta isso como a sua grande bandeira. É isso que eu questiono. É a sua grande não bandeira? há aqui esse grande bandeira. Estou admirado. Mas em relação... Contas feitas pelo Dr. Duarte, portanto, um jovem que se dedique à atividade pastorícia tem um rendimento anual líquido de 37.000 euros. Diga-me só, eu agora já vou desligar de contas. É sem os custos de exploração. Escute, não, ouça. Custos de produção não tem, que a erva está lá no escute, a erva está lá, é só comer. Agora, a erva está lá, não é preciso fabricá-la, é preciso cortá-la. Agora, diga-me só quantas pessoas no Conselho, mas isto é ridículo, tá? Considero que este debate que é ridículo. Porque, ouça, muito bem, eu irei continuar, há muito pouca gente no Conselho de Montalegre a ganhar 37.000 euros por ano, contas feitas por si, e eu viabilizo. Pronto, há muito pouca gente. E se isso é de desprezar, olha, eu vou com um remorso muito grande para a cama por ter efetivamente induzido os jovens de Montalegre que queiram aderir a esta causa e induzi-los em erro. Olha, pode crer que não vou, porque considero que é uma aposta excelente e é uma saída excelente para quem tenha audácia, para quem tenha vontade de se fixar à nossa terra, porque, atenção, não são os autarcas que vão combater a desertificação com as políticas que nós aqui desenhamos. Só se combate quando todos agarrarmos as mesmas causas. Todas as diversas forças políticas e, obviamente,
as nossas gentes, e ainda há muita gente nas nossas aldeias a trabalhar e a produzir gado, que ainda não sabe estas coisas e pode crer que vão chegar ao fim e vão dizer assim: sim senhor, tenho aqui um rico provento. Olha, vou-lhe contar aqui uma história. Aqui há 15 anos ou 20, encontrei ali no Ourigo um senhor de Beato de Cima que andava a produzir, que andava com as cabras. E chamou-me a atenção a forma como ele chamava pelos dois cães que traziam e que reuniam ali o gado todo. E eu aproximei-me do senhor e muito rapidamente, permitam-me que conte, e disse-lhe: olha, e então diga-me lá, isto é rentável? E diz-me ele assim, olha, meu senhor, tratou-me por meu senhor, um homem que sabe tratar, e diz: olha, meu senhor, fui para a França, deixei ficar aqui a minha mulher e as minhas filhas, trabalhava lá numa usina, dizia ele. Trabalhavam lá numa usina e era bordel abaixo e bordel acima. E eu não sabia o que aquilo queria dizer, mas comecei a sentir que aquilo estava a mexer com a minha dignidade. E então vim-me embora, vim para a minha terra, para a beira da minha mulher e das minhas filhas, e olha, com o que vendo, com os cabritos, que tenho escoamento garantido, até disse que era o Manuel Nabuco que lhe ficava com os, permitam que muito bem, assim, então o rebanho e seria uma com o que recebo de alternativa. subsídios eu ganho 2.500 contos por... não, 500 contos, 2.500 euros, 500 contos por Muito bem, mês. a aposta na Era pecuária muito bom. alternativa, Era contas muito bom. feitas, o PSD acha que não. Relativamente à questão que foi feita sobre o apoio à fixação de PMEs no Conselho de Montalegre, o Partido Socialista, como é que pode acolher estas PMEs, Muito bem. uma vez que são elas as principais responsáveis O pela nosso criação de programa novos diz, olha, postos de trabalho? taxativamente, e começo a ler para ganharmos algum tempo, para podermos abordar algumas coisas. Há aqui um preâmbulo que é necessário fazer. Indústria. A Europa está a ficar sem indústria, é o mal da Europa esse, porque está a ser tudo deslocalizado para os países onde até as crianças trabalham agora 18 horas por dia e que depois nos vendem o produto da exploração. E como sabem, é assim que funciona o mercado global. Portanto, nem nunca Portugal foi um país industrializado. Salazar nunca quis, o operariado, teve-lhe sempre medo. E, portanto, não é agora que vamos ter indústrias em Portugal. Elas fecham todos os dias. De toda a forma, no nosso programa consta isto. Candidataremos ao novo quadro comunitário o alargamento da zona industrial. Disponibilizaremos terrenos nos parques industriais de Salto e Montalegre e ofereceremos pavilhão às empresas não poluentes que queiram fixar-se no nosso Conselho e criem 20 postos de trabalho ou mais de acordo com o regulamento a aprovar. Isto é, iremos fazer a promoção de nossos terrenos junto das associações empresariais, tragam indústrias que não poluentes para Montalegre, oferecemos terreno e ainda lhes fazemos o pavilhão a troco de uma renda simbólica de 100 ou 200 euros por mês. Portanto, são então estas as medidas que têm para acolher as PMEs. Continuando a falar da desertificação, o decréscimo da população é um dos sérios problemas da região que de resto assola todo o interior do país. Não há desenvolvimento sem estabilização da população ou possível crescimento. Que medidas e projetos têm pensados para garantir que esta sangria fique ligeiramente estagnada? Objetivamente. Essa sangria é estancada com medidas transversais, de cima a baixo. E o programa é completíssimo nesses vários tópicos, nesses vários pontos, e de fio a pavio, quem já teve a oportunidade de ler, e temos feito esta divulgação quase freguesia a freguesia, sabe que assim é e que temos aqui coisas concretas para ajudar. E nós, nesses domínios, temos que também fazer alguma coisa ativa. Temos aqui algumas ideias que permitem também criar aqui novo dinamismo e isso é importante. Eu nunca, e friso isto, nunca critiquei alguns eventos que possam ser âncora de alguma atividade económica. E é por aí também que essa aposta possa continuar e tem novos eventos que têm que surgir. Portanto, há aqui muitas coisas que se podem voltar a fazer de novo, outras já são feitas e têm que se dar continuidade em alguns pequenos aspectos. Isso tem que ser também conhecido. Agora, o professor Orlando há bocado fez-me lembrar estava aqui a ouvi-lo,
e até nesse aspecto, fez-me lembrar aqueles, eu vou dizer naquele aspecto dos lotes da zona industrial, que você estava aí, fez-me lembrar aqueles que vão na feira, às vezes, na feira nem se vê muito, mas vê-se mais agora aquilo em Vilar de Perdidos, às vezes na Senhora da Saúde, põem aqueles carros e estão com o micro a arrematar e agora mais um lençol e leva mais um par de meias e não sei o que leva Os mais. propagandistas. Portanto, eu por um lado fico satisfeitíssimo que você diga que vai ceder os terrenos lá na zona industrial. Finalmente, parece que se fez luz. E é isso agrada-me, isso agrada-me. Lembro-me que, afinal, andei aqui 4 anos, não andei a falar para as paredes naquelas reuniões de Câmara, coisas do género, as ideias do PSD, afinal, andaram aí na praça e que vocês até reconhecem nelas alguns méritos. É tudo. Porque nós já há anos que defendemos isso, o preço simbólico nas zonas industriais. E você vai por esse sentido com essas propostas que aí fez. Agora diga-me, quando é que vai largar a zona industrial? Para a Quinta da Veiga? Acho que foi o que disse na sua entrevista. Se vai largar para a Quinta da Veiga, terá... Sim, mas relativamente à questão colocada, a desertificação, o que é que o PSD tem projetado para combater... Marisa, podemos andar aqui sempre a remoer dentro do mesmo assunto. Nós, da desertificação, eu comecei por falar nela. Já apresentei aqui um programa que tem vários tópicos que combate a desertificação. Já falamos aqui medidas concretas e já disse que a desertificação vai desde o apoio à natalidade, à fixação de novos residentes, ao aposto à criação da associação empresarial que vai apoiar os nossos jovens a criar novas empresas, a criar novas oportunidades de negócio, que vai desde a rede viária. Portanto, já falamos aqui numa série de domínios em que a Câmara pode ser ativa. E não tem sido ativa nesses domínios. Portanto, eu acho que devemos progredir e também devemos aqui ter alguma interatividade no debate, senão as pessoas aqui daqui a nada e também pela hora estarão já aqui um bocado cheias de sono. Portanto, é por isso que convém também, eu rebato algumas que o professor Orlando diz, também ele terá que ouvir outras e é assim. Nós estávamos aqui há bocado a falar, estamos a falar na zona industrial. É que se vai para a Quinta da Veiga, você tem que nos dizer como é que está o processo da Quinta da Veiga, se a Quinta da Veiga já é da Câmara. Tem que ser mais concreto e dizer quais são os custos disso e como é que financia isso e se isso é para aí que vai, porque acho que foi aí a sua proposta que eu vi na rádio, na entrevista que deu. Portanto, importa aí. Depois, dizer-lhe que, há bocado também me lançou aqui uma pequena crítica, a dizer que não vá por estas políticas, e já que vamos falar na justificação, que não vá por estas políticas de apoio à natalidade e por aí que não copiemos os vizinhos. Boticas, mas em boticas tínhamos ali, e isso é para voltar a falar, eu não sei porque é que não gostam de falar em boticas, tinham ali 8, em média 8 nascimentos por ano e no último, acho que isso foi notícia, deu apoio a 40 crianças. Portanto, 40 nascimentos. Isso foi notícia e portanto só se a imprensa anda para aí lançar falsas notícias, agora não sei. Os brasileiros que jogavam no futsal. Não, foi milagre. Foi por lá estarem quietos sem fazer nada que as coisas surgem e é por estarem quietos sem fazer nada em boticas que as nossas pessoas vão daqui morar para boticas. Também deve ser, eu conheço casos, não vou aqui pôr o nome de uma pessoa ou de outra, se calhar algumas outras estão aqui, não vou frisar nomes que não compreendo. Mas conheço casos vizinhos, de aldeias vizinhas minhas, que saíram de Monte Alegre, foram fazer vida para boticas. Porque isto de combater a desertificação e isto de querer ser ativo nestes domínios, exige-se mais, porque sabe-se que uma família... constituir família, hoje em dia, é complicado. É complicado para qualquer jovem que aí está sabe disso. Portanto, tem custos grandes. E para se constituir uma família tem que se ter, em primeiro, ou para se trabalhar nesse domínio, tem que se ter, em primeiro, condições de estabilidade. Isso é essencial. Isso aqui não se cria empregos de longa duração, isso não incentiva aqui criação de empresas que venham para cá e que criem empregos de longa duração, dificilmente as pessoas vão aqui ficar muito tempo. O que é para si um emprego de longa duração? Não, porque o emprego de longa duração é ter um emprego que dê uma estabilidade de um horizonte temporal de no mínimo 5 anos ou para a frente, porque o que atualmente tem feito é estágios profissionais. Correto? Então nós andamos aqui de estágio em estágio, 9 meses, 12 meses, e os jovens já sabem o resultado disso. Porque aqueles que em 2009 foram atrás dessa vossa política, que não digo que no todo é má, não, por si só é má. Agora, no todo não é. Porque no todo é um incentivo à economia local, é um incentivo às famílias, é um ano de desafogo, e já sabemos que também aqui o nosso Conselho não tem áreas suficientes, nem tem atividade suficiente económica para abraçar os seus jovens dentro das suas áreas específicas de formação. Portanto,
já sabemos que vão em algumas associações e que não estão na sua área. Ótimo. Há algum apoio temporário? É. Agora, se só essa a resposta que atualmente os jovens têm, é complicado. Porque ao fim de 9 ou 12 meses, aqueles que em 2009 entraram por aí, hoje já estão em Paris, já estão em Londres e por outros lados espalhados pelo mundo. Isso é que nos preocupa. Portanto, ou tomamos medidas concretas para criar aqui estruturas de raiz e apoio de raiz a empresários e a jovens. Como eu disse há bocado, a Câmara não vai abarcar toda a gente, e sejamos sinceros e claros. Portanto, ou se vai por aí, ou então será complicado mudar as perspectivas do futuro desta terra. Eu dizia há bocado, toquei naquela questão da fórmula mágica que me falaram. Eu não tenho fórmula mágica, mas tenho fórmula, e a minha fórmula é esta, e sempre foi esta, e venho a debatendo desde 2009 para cá. Agora o que eu digo às pessoas é: deem a oportunidade de pôr esta fórmula em prática e depois logo veremos os resultados. Agora andar aqui a continuar eternamente a bater na mesma tecla, não sei para onde é que querem continuar. Vamos continuar e desminta-me, está a falar na certificação, desminta-me estes números que estão aqui, em que a certificação do nosso Conselho é 17.4, portanto somos os campeões de certificação da região norte, não é? Aqui da nossa região, conselhos na região norte, mas é da nossa região, corrige-me, é do distrito de Vila Real e Bragança, somos os campeões, e nos jovens até aos 14 anos, que aqui é que é grave, ou seja, ao 9º ano, os jovens temos uma taxa de abandono de 40%, praticamente. Não é? 40%. Os jovens até aos 14 anos. Está aqui, Jornal Notícias, notícia. Nós não andamos aqui a divulgar números à sorte. São números concretos. Baseamos-nos em alguma coisa. Portanto, isto é o diagnóstico feito. Não fomos nós que o fizemos. Ou se tornam políticas ativas para combater isto, ou então cruza-se os braços. Não é? Não foi no momento certo que os cruzou, mas não é esse tipo de atitude que temos que ter. Não é?